internet está fraquinha. Então, boa tarde para vocês, depois de um feriado gostosinho, né? Vamos começar então. Deixa eu ver, não tem ninguém para permitir a entrada, tá ótimo. A pauta é frequência, pré-conselho, estudantes aprovados nos exames do EJA online, o dia da família na escola. Então, como que foi esse dia da família? Então, por quê? Porque o engajamento familiar é a primeira camada do nosso diagnóstico. Como os responsáveis perceberam o ambiente escolar? Alguém quer ajudar, participar, né? Então, aqui, ó, resultado dos nossos dados, né? Nós estamos com 88,54 em função do BI. Então, nossa série histórica está em 88,54%. Infelizmente, é baixo para nem o final de um primeiro trimestre. Algumas escolas estão melhores, algumas nem tanto, mas a coisa está feia. Se fosse o último trimestre, qual seria o cenário de aprovação e retenção em nossas escolas, né? O preconceito é ótimo, já ia ajudar a gente a fazer isso. Fala, Márcio. Bem-vindo, bom dia, boa tarde. Aí, eu estou falando que eu hoje estou acelerada. Só um pouquinho. Sou só eu que não ouço o Márcio ou mais alguém não ouve? Márcio, não está dando para ouvir ele, não. Aí eu rezo tanto para alguém participar, quando participa não tem o microfone bom. Oh, meu Deus. Mas eu não queria deixar quieto, queria que você participasse. Então, para descobrir o preconceito, é nossa ferramenta de antecipação disso. Então, o verdadeiro propósito do pré-conselho, que é uma atividade que vai de 22 do 4 a 8 do 5, é o quê? A gente vê como estão as evidências que fortaleçam caminhos para potencializar a recomposição das aprendizagens de forma preventiva. Então, ratificar. Eu mais ou menos como gestora, vamos imaginar, eu sou gestora, então, eu já tenho essas evidências, já estou sabendo, sou pedagoga, mas aí o conselho de classe vai dizer para mim, não, eu estou certa mesmo, ou então, não é bem isso que eu estava pensando. Então, ele é muito importante. Mas o que ele não é? Apenas uma reunião burocrática, né, para preencher planilha, e o que ele deve ser? Uma integração vital entre análises do BI, a observação de sala de aula, hora atividade, então tudo isso junto, para a gente ter certeza de que a nossa evidência, que o que a gente está pensando é realmente o que está acontecendo. O pré-conselho, então, indicadores quantitativos. O BI, presente na escola, o BI aprendizagem, os descritores de menor acerto na avaliação diagnóstica de 2023 e os registros do LRCO, que são os registros que a gente tem do professor, né, e da frequência do aluno em FAO. Mas os quantitativos, então, a quantidade, né, o número, está aqui desse lado. Agora, o qualitativo, o contexto humano. Então, assim, autoavaliação do professor e reflexão do percurso, fichas de acompanhamento pedagógico, perfil das turmas, né, processo de ensino-aprendizagem e mais.
a autoavaliação do aluno e a autoavaliação da turma. E as dificuldades específicas e fatores que interferem no desenvolvimento. Cronograma mestre, então, para escolas regulares, e aqui eu vou colocar ETI também, cívico-militar, enfim. Alinhamento para... alinhamento do primeiro para o segundo trimestre. Então, o ofício é o 016. A gente tem ele... Opa, para ele abrir, eu tenho que clicar nele, né? Não na imagem dele. Então, ele está aqui, tá? Ó, ele está aqui na nossa tutoria Maringá, você encontra ele. E aí, qual é o nosso cronograma, então? De 22 a 8 do 5, de 22 do 4 a 8 do 5, pré-conselho, que é o diagnóstico, estudo e planejamento do segundo trimestre, dia 15 do 5, 18 do 5 a 30 do 5 é o conselho de classe, a deliberação, e de 1 do 6 a 15 do 6 é o pós-conselho. Então, a intervenção e a recomposição e o que é. Eu tomei a liberdade aqui, ó, lá mais para o final da Semana da Família, tudo certinho. Então, agora, espera aí que eu vou permitir alguém para entrar. Permitir. Ok. Permitido, Kátia, bem-vinda. Vamos lá. Então, eu estava... É isso? Não, estava aqui. Então, no ofício aqui, eu tenho esse ofício, e agora, voltando para essa guia, então, eu tenho as datas, e eu tenho aqui no meu Classroom também, um mapa do conselho de classe que eu vou abrir aqui para você. Então, esse conselho aqui, ele fala um pouquinho do que está escrito dentro dessa 016, vamos dizer assim, está meio desenhadinho aqui para nós, mais facinho, né? Mas ele não substitui, esses slides nunca vão substituir a leitura do ofício, tá, gente? Então, aqui, ó, fase 1, pré-conselho, é o diagnóstico, né? Foco na coleta e análise das evidências. Na fase 2, é o próprio conselho, deliberação colegiada e tomada de decisões. E na fase 3 é o pós-conselho, que é o foco na execução em sala de aula e busca ativa. Então, não é um evento isolado, né? O conselho de classe não é isolado, mas é um núcleo estratégico do trimestre que o trimestre que inicia. Ele processa as informações no início do ano letivo para calibrar a rota do trimestre seguinte, garantindo que nenhum estudante fique para trás. Aqui são as trilhas temporais, que eu não vou é o cronograma, né? Está lá, está no slide, eu não vou me aprofundar nisso. O diagnóstico duplo do pré-conselho. Nós temos 2 pré-conselhos. Um, que é a visão do docente, mais o pedagogo, mais professor. E a visão discente, que é pedagogo mais estudantes. Isso é novo. Isso era antes típico de uma escola integral, e várias vezes eu como PCA, como eu trabalhava em escola integral, eu vivenciei isso. Isso antes era uma recomendação para as escolas, que era bacana, mas agora está dentro de um ofício, né? Então, ela toma agora uma outra medida em termos de necessidade para nós, na escola. Então, a visão do docente, né, que é o pedagogo mais o professor, é a base de dados, né, que é o BI aprendizagem, PI presente na escola, LRCO e as fichas de acompanhamento. O foco analítico, né, de escritores de menor acerto, avaliação diagnóstica, percurso de aprendizagem, autoavaliação do professor e a identificação, fatores de interferência e dificuldade específicas no desenvolvimento de habilidades. Enquanto vocês estão ouvindo, se vocês quiserem colocar o nome da escola aí no chat, é bacana. A escola de vocês, só coloca a escola que o nome já vem junto de vocês, tá?
Visão discente, então, é a base de dados, né, a mesma coisa, BI, tudo que eles fizeram, né, a primeira avaliação diagnóstica, a autoavaliação estudantil, quer dizer, os cadernos deles, os estudos, a participação, o perfil da turma, clima escolar, engajamento, relações e a identificação, visão sobre metodologia, processos avaliativos e gestão de sala de aula, mas isso é a visão do aluno, do discente, tá? Então, síntese, o resultado desse cruzamento define ações coletivas e individuais que serão levadas à equipe gestora. Então, o filtro, preparando a pauta, então o BI, o levantamento de dados, vocês já sabem, são os 3 pilares do BI, os descritores de menor acerto e as dificuldades gerais apontadas pelas turmas. A atenção prioritária, então, listas de estudantes com dificuldades, estudantes reprovados em 2025, estudantes de sala de recurso e multifuncional e casos de abandono inseridos no SERP. Isso aqui é a nossa atenção prioritária, para onde vai nosso primeiro foco. Quem não está acompanhando, quem não acompanhou o ano passado, quem tem dificuldade já identificada, e o pessoal que abandonou, né, que não está vindo mais. A pauta do conselho, então, tem encaminhamentos prévios, né, que é definição de ações concretas, intervenção de gestão, que serão debatidos pelo colegiado. Então, eu já venho com uma pré-pauta. O que eu devo evitar num conselho de classe, num pré-conselho? Discutir se o Joãozinho está fazendo muita bagunça ou não, e se a Mariazinha conversa muito e faz muita bagunça também, já com o Joãozinho junto. Por quê? Porque isso a gente discute todo dia. A gente discute na sala dos professores, no café, no almoço, para quem é integral e para quem não é também, né, que almoça na escola, que tem 2 turnos. A gente discute isso o dia inteiro. Na sala dos pedagogos, então, é uma fartura. Então, eu não preciso realmente estar discutindo isso durante um pré-conselho, um conselho de classe. Não faz jus. Então, a conselho de classe, qual é a anatomia dele? A presidência, né, conduz a análise do colegiado, mantendo o foco nas soluções e alinhamento estratégico, é a direção que faz isso. O Educatron, gente, precisa estar com uma ata interativa, preenchimento em tempo real pelo secretário escolar para garantir a máxima transparência, todo mundo já vendo o que está acontecendo ali. A equipe pedagógica gestora apresenta a sistematização dos pré-conselhos e os macrodados dos BIs, e os professores e coordenadores, todos os componentes devem estar presentes, eletivas e as salas de recurso multifuncionais, e aí analisam os casos munidos do relatório de notas e frequência. Para que tudo isso? Para identificar causas reais do sucesso e fracasso, avaliar a eficácia dos projetos institucionais e levantar soluções pedagógicas coletivas. Se vocês tiverem perguntas, vocês levantam a mão, porque eu estou aqui com o slide aberto comigo, então acabo que eu não vejo se vocês estão escrevendo alguma coisa, então me ajudem, não tem problema, interfere, levanta a mão, grita, faz o que quiser, não tem problema. Matriz de soluções pedagógicas, né? O objetivo do conselho não é apenas diagnosticar defasagens, mas desenhar estratégias concretas com ênfase em leitura, interpretação, escrita e resolução de problemas. Então, recomposição e redimensionamento, a revisão imediata da prática pedagógica atual para suprir as lacunas. Nem tudo vai para o lixo, mas também muitas coisas podem ser revistas. A flexibilização curricular, né, adaptação profunda para estudantes com necessidades especiais identificadas, e aqui eu digo, para turmas muito defasadas, não adianta seguir falando falando de alguma coisa muito complexa, se ele não sabe nem o básico.
Então, essa flexibilização curricular, volto a dizer, o RCO não é para ser utilizado da aula 1 a 50 sem parar. Mais uma entrando. A Ângela. Tá. Aí, continuando aqui. As metodologias diferenciadas, novas estratégias para o desenvolvimento prático de habilidades cognitivas, a gente sabe, se eu fizer sempre da mesma forma, é quase 99% de chance de eu obter o mesmo resultado. Então, assim, se o resultado está maravilhoso, que bom, vou manter, mas e se o resultado não está maravilhoso? Eu preciso corrigir a rota, né? Então, monitoria de estudantes, apoio estruturado entre pares para alavancar a aprendizagem coletiva, planos de estudo individuais, foco no aluno com defasagem, na maioria dos componentes curriculares e foco em defasagem em matemática, né, gente? Ano da matemática e português. Sem matemática, sem português, ele vai bombar até em história, porque ele não vai saber o que é aqueles pauzinhos depois do século, né? Então, não adianta. E os recursos digitais, a utilização focada e orientada de tecnologia para recomposição. Material, métrica essencial. Toda ação deliberada deve gerar metas definidas de frequência e aprendizagem para monitoramento contínuo. Cascata de execução, o nível 1 a direção, o nível 2 pedagogo, nível 3 professor, nível 4 estudantes. Síntese tática, a mudança efetiva na sala de aula depende fundamentalmente do destravamento sistêmico iniciado pela gestão. A gestão destrava, como se fosse aquele negócio, né, das pecinhas em pé ali do jogo, não é de damas, me ajudem, que jogo que é? Enfim, que ele vai caindo e vai derrubando tudo o resto. Vocês não me ajudam, né? Que coisa. Vocês estão acordados? Dominó? Obrigada, dominó. Valeu. Obrigada, Eliane. Obrigada, Elisângela, que fez até um positivo que ela está acordada. Eu fico muito feliz com isso. De verdade. Porque eu fico preocupada. Eu fico aqui na tela dos slides, eu digo assim, meu Deus, ninguém fala nada. Nem quando eu me perco para dar uma ajudada. Vamos lá, engajamento comunitário e transparência. Então, a direção principal responsável por solicitar essas estratégias, não é por fazer, é solicitar, cobrar, averiguar, convertendo a família em parceria ativa. Não, mas eu pensei que aqui ia falar docente. Não, desculpa, voltando, a direção principal responsável por socializar as estratégias, convertendo a família em parceria ativa do processo. O que eles dizem com isso? Talvez, quando acabar esse conselho, esse pós-conselho, conversar com a família, chamar a família, né? Vai ser individual? Vai ser um café? Não sei. Aí vocês é que vão decidir, mas acho que é isso que o 016 está pedindo. Então, aqui, ó, reuniões estratégicas, apresentação dos boletins, isso a gente sempre fez, né? Atrelados a ações de avanço, não apenas como notas punitivas, mas, orientando os pais para contato contínuo com a equipe e para que ele entenda o que a gente está fazendo com as crianças, com o filho dele, enfim, depende com a turma, se é uma questão de turma, se é uma questão mais individual com o próprio aluno, e aí só uma turma. Exposição e metas. Vamos lá. As metas. Então, eu preciso expor as metas, né? Então, o mural visual nos espaços comuns da escola, detalhando as ações planejadas para a comunidade e os responsáveis por cada uma. E a celebração dos resultados, quer dizer, os resultados positivos, o avanço, não importa, entendeu?
você coloca lá, é importante esse avanço, não importa se ele é pequeno, grande, médio, importante que você avançou em alguma coisa, né? Então vamos comemorar. Esse mês a gente mandou menos criança para o SERP, maravilha aí, ó, já dá para comemorar. Esse mês a gente teve uma frequência 2%, 5% maior na turma X. Nossa, maravilha também, né? Porque senão fica uma coisa assim, a escola só chama para reclamar, eu não vou lá, né? Então, motor de inteligência, o ciclo, então, nunca para. Conselho do segundo trimestre, ele começa no instante em que a nota é lançada. Então, o preenchimento é o combustível da inteligência pedagógica do Estado. Então, correção em sala, né, que é o registro imediato no RCO pelo professor do quê? Das avaliações. Que avaliações? A que ele faz, não sei. Atualização em tempo real, monitoramento do rendimento, nível de sistema, quer dizer, a geração de dados para o BI, para aprendizagem, para o responsável, que ainda é responsável de verdade, para a família em geral, para o próprio estudante, para nós dentro da escola e fora dela, né, aqui no núcleo. Então, isso é bastante importante. E aqui, encerra. Ó. Então, aqui encerra, nós voltamos para cá. O pré-conselho, então, de novo, a data aqui para a gente não escrever, o que a gente faz, né? O que cabe à equipe gestora, está aqui, ó. A equipe gestora é a mobilizadora do trabalho pedagógico na escola para este momento. Deste modo, é imprescindível que cada pedagogo, junto a cada professor, deverá analisar o quê? O BI aprendizagem, BI presente na escola, descritores, informações no LRCO e as fichas utilizadas nos atendimentos. Será que eu tenho uma ficha? Não tenho. Não tenho por quê? Será que é bom ter? Não sei, um formulário, cada vez que eu preencho o formulário, ele vai já para o meu drive e já forma um banco de dados? Não sei. Roteiro 5, então, né? O pré-conselho de 22/4 a 8/5, esse roteiro aqui 5 eu tinha apagado, não sei por que ele está aqui, mas tudo bem. Então, aqui, ó, a reflexão do percurso de aprendizagem dos estudantes. Opa. Com os professores, não. Ué? Aqui. Então, aqui, ó. O que nós precisamos fazer? As fichas utilizadas nos atendimentos, e aqui continuando. A reflexão do percurso de aprendizagem dos estudantes e turmas, autoavaliação do professor, perfil das turmas quanto ao processo de ensino e de aprendizagem, as dificuldades específicas de cada estudante em relação ao desenvolvimento das habilidades e de cada turma, e os fatores que têm interferido no desenvolvimento individual e coletivo. O pré-conselho para os professores, o pedagogo analisa indicadores de aprendizagem, o resultado das avaliações, os registros, tudo de novo. Está refazendo aqui. Aí aqui, o pré-conselho com os estudantes, são analisados os mesmos indicadores de desempenho, frequência, além de promover a autoavaliação dos alunos quanto ao engajamento, organização e participação. O objetivo que é definir ações individuais e coletivas para melhorar a aprendizagem. E com os estudantes, a autoavaliação dos estudantes, os alunos refletem sobre seu próprio compromisso, incluindo o quê? A realização de atividades de trabalhos, o estudo para avaliações, a organização dos materiais e dos cadernos, né? A participação nas aulas e o uso de recursos educacionais digitais com responsabilidade, que é uma coisa que a gente precisa incutir neles. Perfil da turma, analisa-se então o engajamento com as atividades propostas, o relacionamento entre colegas e com os professores, o clima escolar e a organização da turma em momentos diferentes, como intervalos e trabalhos em grupo. Isso aqui, ó,
eu gostaria até que alguém de colégio integral me desse um depoimento sobre isso. Você que trabalha num colégio integral, esse pré-conselho participativo, que é o nome que ele tem ali nos integrais, como você enxerga isso? Quem pode me ajudar? Vocês acham que isso foi válido? Que não, que pode jogar no lixo, que isso é bobagem? Fala para mim. Pois não, Suzy, por Boa favor. tarde, Hoje. tanto a Regiane, as demais colegas. Sim, foi válido. Essa experiência veio contribuir, né, porque à medida que a gente está ouvindo os alunos, né, ouve os alunos, ouve os professores, depois, né, faz o conselho global também, e aí a gente vai para as ações, e nas ações aí a gente retorna com a turma, para fazer o feedback com a turma, e aí a gente vai chamando os familiares, os responsáveis individualmente, que há necessidade de ter os olhos mais atentos, né? Acredito que contribuiu sim. E foi o que você disse, né? O conselho de classe, ele não é mais o jeito que chegar ali e ficar falando algo, abobrinha, que não tem a ver. Você tem que focar na questão, né? Ali no esquisito, que é tanto o processo da aprendizagem, como também o processo de ensino, né? Isso aí. Obrigada. E conta para mim, você acha que você viu, não é você acha, né? Você viu na sua escola alguma melhora por parte, alguma conscientização por parte do próprio aluno? Sim, com certeza, porque ainda mais quando você faz o feedback, faz ali com a turma, e depois você chamando individualmente, quando necessário, também convoca as famílias, você vê que ele percebe que a gente tem essa preocupação, está demonstrando os pontos que ainda está aquém, que realmente ele vai ter que melhorar, né? Então, foi sim, bem significativo e foi um ponto positivo. Legal, obrigada. Obrigada. Oi, Deise. Bem-vinda. Oi. Essa semana nós falamos sobre isso no Direfor. Como foi interessante o processo de amadurecimento dos nossos alunos no período, desde o início de quando a gente começou o conselho participativo até agora. Quando a gente fez pela primeira vez o conselho participativo aqui na escola, eu ainda era professora, eu não era gestora. E eu não gostei da primeira experiência, porque os alunos não tinham maturidade. E eles entenderam que o conselho participativo era uma oportunidade para falar mal do professor. Então, a primeira experiência para nós não foi boa, porque eles reclamaram muito do professor e esqueceram de fazer uma autoavaliação. Mas à medida que tanto o aluno quanto a própria equipe gestora, a própria escola amadureceu o processo, eles também amadureceram e eles entenderam que não é só um momento para a gente discutir, porque o aluno também precisava amadurecer isso. Então, hoje eu vejo assim, como eles amadureceram no sentido de fazer uma autoavaliação, com uma boa mediação, porque assim, quem faz é o líder, mas a gente sempre tem a presença de um adulto ali na sala, né? Hoje, a interferência do pedagogo é mínima, porque eles já sabem fazer esse processo de autoavaliação. No início, era preciso que o pedagogo fizesse mais interferências, no sentido de, olha, esse não é o momento para falar mal do professor, é o momento para vocês avaliarem a aprendizagem de vocês, o quanto vocês evoluíram, o que não possibilitou que vocês conseguissem aprender o conteúdo. Então, hoje é muito mais tranquilo, é um processo que eles já entendem. Então, assim, olha, o que ajudou vocês durante esse período, esse trimestre? Quais foram as metodologias que contribuíram para o aprendizado? O que não contribuiu? Agora, da parte de vocês, o que vocês acham que vocês podem melhorar para ajudar no processo de aprendizagem? Então, é interessante ver o processo de amadurecimento deles também em relação a esse processo. Ah, legal, obrigada, Deise. E eu vou perguntar agora. Opa, pode falar, por favor. Não, Regiane, é só completando o que a professora Deise estava falando, sabe? Eu percebo isso, que nós estamos num processo onde o professor também está aprendendo que o conselho de classe não é o momento da gente ficar só reclamando, né? Levantando todos os problemas, porque é bem isso, o processo é esse, que agora o pré-conselho é onde a gente levanta todos esses problemas
que a gente começa a fazer uma avaliação, uma autoavaliação, uma avaliação do que foi, e eu penso assim, a gente tem batido bastante nos nossos conselhos aqui há alguns anos. Não é fácil, porque muitas vezes ninguém tem uma ação para poder fazer pensando em determinadas turmas, sabe? Uma turma bem problemática, todo mundo, né? Mas a gente foca só no que vai ser daqui para frente, como vai ser. No conselho a gente fala assim, ó, é tudo isso aqui, nós temos isso aqui. Daqui para frente, o que vai ser? O que nós vamos tá elaborando? E essa questão do pré-conselho com as turmas, a gente já vem no 3º ano fazendo, porque a gente tem o integral, mas nós temos o ensino fundamental ainda no formato regular. Então, a gente também, esse processo do pré-conselho, a gente já faz com o regular também, sabe? Então, não é só com o integral. Eles não vão para o conselho participativo, diferente do integral. Eles não estão naquele momento lá junto com os professores. Mas o pré-conselho, de uma autoavaliação com eles e repassar os dados de como a turma está, isso a gente já faz com a escola toda já há uns 3 anos. Esse já é o 3º ano que a gente vem fazendo esse processo. Legal. E você tem visto, vou fazer a mesma pergunta, você vê algum amadurecimento no aluno ou só não adianta nada? Olha, é um processo bastante lento, né? É um processo bastante lento, mas o que a gente percebe é assim, que quando você precisa ir em sala, você fala, gente, vocês estão lembrados que a gente fez aqueles combinados? Vocês não falaram que ia ser desse jeito? Então, a gente vai responsabilizando, né, o aluno sobre o que ele fala, o que ele cobra, que o que ele quer, que o professor, que as aulas do jeito, que as aulas que eles acham que eles aprendem melhor. Então, mas em contrapartida, o que eles estão fazendo para isso? Então, é o momento que a gente joga para eles. Espera aí, a gente combinou, a gente fez, mas é um processo bem lento, partindo também de que a gente está com jovens bem diferentes do que a gente, né, acostumado a trabalhar anos atrás, mas eu acho que com certeza melhora, porque quando a gente para refletir sobre as nossas ações, a gente melhora, tem que melhorar, mas é lento. São pequenos avanços que a gente vai tendo. Umas turmas mais, outras turmas menos. Então, é isso. Ah, que bom, mas então não é em vão, né? É isso que importa, a gente não fazer uma ação achando que essa ação vai ser só por fazer, é só burocrática, né? Eu acho que quando o aluno para pensar no que ele está fazendo, ele realmente começa um processo de amadurecimento, mas a gente tem que lembrar, é uma criatura em formação, se nós adultos já temos dificuldade, né, em muitos dos nossos processos, imagina eles, né, ainda crianças, ainda pré-adolescentes e adolescentes. Mas assim, eu também, quando estava na escola, eu me assustei quando eu vi esse negócio aí, porque eu não conhecia, mas a gente percebeu que eles vão sim, né, eu como professora dentro de uma escola integral, eu percebi que eles iam refletindo e iam percebendo que eles também fazem parte do processo, que não é só o professor, né? É um conjunto da obra e que eles faziam parte desse conjunto. Então, eu particularmente gostei muito. Alguém que vai fazer isso pela primeira vez, assim, de forma oficial, não mais oficiosa, quer fazer alguma pergunta para o pessoal que tem mais tempo fazendo isso? Tem algum questionamento? Fiquem à vontade também, é normal, né? Regiane, só um comentário, né? Eu acho que eu fiquei bem contente hoje porque não foi todo. Eu sou a pedagoga do ensino médio, já tem algum tempo que a gente tem feito o conselho participativo e eu fiquei bem feliz hoje porque são tantas as demandas, né? E aí hoje um dos coordenadores, 2 coordenadores, na verdade, estão aqui comigo
E aí faltava algumas turmas para ir, eles foram e foi um sucesso, porque eles foram para a sala, os alunos já foram fazendo, e aí os professores da turma, como eles já se adaptaram a esse processo, né? Então não é mais como era antes, que às vezes o professor ficava, nossa, mas o que será que vão falar? O que... Não, foi bem tranquilo, eles já fizeram, já trouxeram a fichinha preenchida, então a gente finalizou, né? Eu não consegui finalizar essas turmas, mas os coordenadores estão aqui comigo, eles já, junto com os professores e os alunos, finalizaram o pré-conselho. Fiquei bem contente, assim, pré-conselho com os alunos, né? Claro que ainda falta com os professores, ainda tem gente, mas eu fiquei contente porque é um processo que foi amadurecendo, né? Então, eles foram e ficou excelente, assim, a forma como foi escrito. Eu tenho aqui a fichinha e com certeza no dia do conselho também vai ser muito bom. Que legal, que bom. Bom ouvir. Às vezes a gente fica assim, é tanta coisa para a gente fazer, né? Que é bom ouvir que tem coisas que são muito significativas, né? E eu acredito no conselho participativo dos alunos, mesmo nesse viés da escola regular, que, por exemplo, não entra o líder de turma na sala, nada, mas de qualquer forma eles veem que eles têm voz e que eles têm responsabilidade, né? Não só direitos, mas têm os deveres e tem a responsabilidade deles no processo. A organização, então, por fim, a equipe pedagógica sistematiza essas informações para apresentá-las à equipe diretriva. Na verdade, é que eu acho que é uma para toda a equipe, né? Listando estudantes com dificuldade em abandono escolar ou que frequentam as salas de recurso. Aí a gente tem aqui um guia do pré-conselho, tem o do eixo e subsequente aqui em laranjinha. Vocês sabem fazer esse negócio aqui? Quem está fazendo isso daqui? Quem está trabalhando com o Note KLM? O Notebook KLM? É uma delícia, vocês já viram isso? Eu vou mostrar, pode? Pode, né? De 14h41 ainda não deu uma hora. Eu vou mostrar para vocês, é muito bonitinho. Ó, peraí. Compartilhar essa guia. Ó, nós, com a @escola, a gente tem direito ainda a um plus, a um mais metidinho do que o normal. Ó, você vai, é difícil, ó. Esse ícone aqui é o único que é branco e preto, eu acho. De todos aqui, ó, todo mundo é colorido, tá vendo? O Note é branco e preto. Mas ele é bem amiguinho seu, viu? E do professor, então, nem se fala. Aí, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Sobre a rubrica da observação, ó. Eu pedi isso aqui para ele. Estou compartilhando, né? Tô. Ó, aí como ele funciona? É assim, ó. Eu coloco um ou mais documentos que eu escolho. Então, ele não busca tudo na rede. Então, ele não vem com bobagem. Porque se sou eu que dou o documento para ele analisar, ou o link, né? Se sou eu que escolho a fonte, ele vem com o que eu peço. Aí eu escolho a fonte, isso daqui foi sobre a rubrica de 2026, tá? Aqui está sobre observação de sala de aula e processo de ensino-aprendizagem. Então, aí ele faz rapidinho o que o documento diz. Aí ele faz aqui, ó, você pode perguntar para ele sugere para você coisas para você perguntar, para você desbravar ainda mais as suas fontes. Aqui eu usei uma fonte só, que é só a rubrica. Então, quais são os principais critérios para atingir o nível 4? Você vai escolhendo. Então, aqui, como eu perguntei, como o professor deve realizar a gestão de tempo, ele vai te dando, ele vai te respondendo, tá? Espaço físico influencia o engajamento? Então, aqui ele diz que sim, porque tal, mas tudo com base naquilo lá. Aí, ó que legal. Ele produz, ó, aqui eu pedi para ele produzir um mapa mental. Só que olha esse mapa mental aqui, ó. Quando eu peço engajamento, ele abre as abas, tá?
Ele abre essas abas aqui. Então, o que causa engajamento? Participação ativa, interação entre pares, protagonismo estudantil, curiosidade intelectual, pensamento crítico. Tudo isso saiu daquela rubriquinha, gente, ó. Então, gestão de tempo e espaço, organização do tempo e espaço, etapas da introdução, uso de layout, isso daqui ele faz em 3 minutinhos, tá? 3 minutinhos. Aí aqui, ó, normas de convivência, né? Clima de sala de aula, o que é. E aqui, ó, necessidades de aprendizagem, ele também te traz. Então, além de tudo, ele ainda é bonitinho, né? Além dele ser... Aí aqui eu vou fechar. Aí eu pedi o código de maestria. Eu pedi, ó, ele fez um podcast para mim. Tipo um cirurgião ali na mesa de operação. Uhum. Tem aquela ilusão Vocês muito forte conseguem de que a ouvir ou gente está não? testemunhando pura mágica, né? Total. Parece um dom místico, assim, algo inato, sabe? O chefe simplesmente olha para os ingredientes, joga uma pitada de sal sem medir absolutamente nada e, pum, o resultado final é um prato perfeito. Fica muito a impressão de que a excelência é tipo uma força da natureza que não pode ser explicada. E tem uma tendência cultural muito forte de romantizar essa excelência. O senso comum gosta bastante de acreditar que a maestria é invisível, sabe? Inefável. Oi, quem levantou a mão? Importantíssima sobre neurobiologia e os neurônios espelho na liderança. O documento aponta que o tom de voz e a regulação emocional de quem está ali no comando servem como a âncora para o estado emocional coletivo. Faz todo sentido. No nível 2, o profissional até domina a teoria da empatia, lê os livros, mas sobre... Bom, aí ele vai, tá, gente? É mó bonitinho, né? Aí tem aqui, ó. Eu tenho os slides que eu passei para vocês, ó. Lente da liderança, a lente da liderança, né? Calibrando o olhar para a sala de aula. E aqui vai, ó. Ele que fez sozinho. Ele não é uma gracinha? Pensa. Imagina eu na sala de aula preparando o meu material. Eu dou para ele o que eu acho que é bacana, aquele, sei lá. Gente, eu pego um artigo científico que eu acho muito bom sobre, não sei, sobre ética kantiana, coloco aqui, ele me traz estudo para o meu aluno. Pensa, em questão de segundos, eu posso pedir mais elaborado, mais simplificado. Segundos não, minutos. É muito legal. Eu sei lá. Eu aprendi isso em pensamento computacional e eu fiquei assim, uau, como que pode? E foi ele que fez isso aqui para mim, sob demanda minha. Achei tão bonitinho, mas ele faz um monte disso. E o DAP está usando um monte disso também, tá? Um monte. Agora mudou totalmente a cara dos slides do DAP, e quem sabe mexer na ferramenta olha e diz assim, foi feito com Note. Aí você pode pedir colorido ou não colorido, é bem legal. Assim, usem. Qualquer dúvida, vocês me chamam, que eu adoro mexer com essas coisas. Então, vocês me chamam e dizem assim, não estou lembrado. Ou então, explica isso aqui para esse professor. Eu vou e explico, tá? Pode ser por Meet, pode ser ao vivo e a cores, não tem problema. Conselho, alguém tem alguma boa prática? Alguém fez um formulário? Alguma coisa assim, nesse sentido? Digam para mim. Eu pedi para me mandarem, acho que todas as escolas receberam meu pedido, mas nenhuma me mandou. Então, mas assim, né, como somos todos estudantes, é normal isso. Jane. Fale. Oi, Lê. Branca, nós fizemos uma planilha. Aí eu vou compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia. Legal. Eu vou parar aqui, você compartilha? Tá, vou compartilhar aqui. Essa daqui é a planilha que nós montamos, com os componentes
E as perguntinhas, né, relacionado ao pré-conselho do primeiro trimestre, baixo desempenho nas avaliações, não realiza as atividades em sala de aula, realiza as plataformas, comportamento inadequado, se ele possui se ele possui dificuldade de aprendizagem. Aí, na outra página, por que eu não estou conseguindo? Ao vivo é complexo, né, Leila? Sempre dá BOzinho, normal. Eu demorei um tanto para aprender que isso é normal. As observações. Na outra página eu coloquei os componentes, daí ali a gente nós colocamos seus instrumentos avaliativos para o professor, para a gente conversar com o professor, se são diversificados, quais são que ele utiliza, e os descritores de menor acerto, os descritores presentes nas avaliações externas, tanto a Prova Paraná, para a gente estar colocando ali. E na outra página, para a gente colocar as observações referentes aos alunos. Se eles estão com alguma dificuldade, vai colocando no campo da observação. Eu mutei aqui, desculpa. Muito bom. Aí. Acredito que vai facilitar bastante. E nós vamos utilizar ele também para o pós-conselho. Daí, chamando aluno por aluno, né? E a gente vai conversando com eles. Legal. Boa tática, sim. Gostei. Acho que vai funcionar. E numa reunião depois, quando for no pós-conselho, você conta para a gente, olha, funcionou, a gente percebeu que podia ser, que aqui funciona melhor que ali e tal, mas legal, muito bom, parabéns, está organizadinho. Mais alguém aí que queira ou fazer pergunta para a Leila ou apresentar alguma coisa? Obrigada, viu, Leila? De coração. Como que nós estamos? Então tá, nós estamos quietinhos. Na escola que eu trabalhava, a gente usava muito o formulário. Aí vinha já todos os dados, né? Já planilhado, enfim, já meio que pré-analisados. Oi, Michela, pode falar. Oi, Rejane, será que a Leila poderia dar para a gente essa planilha? Tá. Eu acho que a Fran já até compartilhou ali no chat o link. Eu vou disponibilizar ela para vocês. Então tá bom. Muito obrigada, Leila. Aí, legal. Boa prática gerando boa prática, isso mesmo. É o que a gente quer com essas reuniões, que um ajude o outro, que um seja facilitador do outro. Ninguém melhor do que vocês para facilitar a vida de vocês, porque vocês sabem os perrengues que vocês estão vivendo muito melhor do que nós. Então, fluxo dos estudantes aprovados no exame EJA. Atenção, ó. Garantir o acesso e contato com todos os estudantes aprovados. Matrícula, 30/4, efetivar a matrícula para a primeira série do ensino médio a partir de 30/4 de 26. O plano, implementar o plano especial de estudos, tal, registro e frequência, mas aqui até 1/7 eu achei tão largo isso aqui. Vocês precisam ler para ver se isso está certo. E buscar ativamente condições estruturais e pedagógicas de permanência e sucesso escolar. Lembrando, ele já estava de paraquedas no ciclo anterior, ele já estava com dificuldade no ciclo anterior, porque senão ele estaria nesse ciclo já sem exame, a grande maioria. Aí ele faz um exame EJA e pula para o ensino médio.
se eu não ajudar, se eu não tiver muita compreensão, se eu não facilitar, vou ser bem sincera aqui, se eu não facilitar muito a vida dele, se eu cobrar igual qualquer aluno, eu não vou conseguir fazer esse aluno ficar na minha sala, porque ele não vai entender. Eu vou estar falando grego com ele, e ele não vai entender o que eu estou falando e vai virar um inferno. Então, assim, tentar socorrer, porque é bem isso, tentar apagar esse incêndio e não com gasolina, apagar esse incêndio com muita água com açúcar. O PDL 2.0, nível 2, eu já... Ó, a Leila compartilhou aqui o link, gente, acabou de compartilhar. Então, aqui, ó, o PDL 2.0, nível 2, não é o PDL que a gente já fez, é um outro, é mais aprofundado, eu espero. Então, aqui, vocês têm o link, as informações, vão atrás, mas até... A pré-inscrição é até o dia 29, eu acho, é isso? Tá? Deixa eu abrir aqui no... inicia no dia 27 hoje, finaliza dia 29 às 15 horas. Ô, Regiane. Oi, pode falar. Só uma pergunta. Ó, esse PDL aqui é para quem já fez o nível 1, né? Para quem já fez o ano anterior, é isso, né? Eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Assim, em caso de dúvida, se alguém tem vontade de fazer um PDL, se inscreve, porque eles vão fazer uma seleção depois, né? Por isso que é uma pré-inscrição. Então, mas eu acho que tinha que já ter feito. Daí eu ia te perguntar, mas acho que então você não tem essa informação. Se vai ter o PDL desse nível 1, né? Não sei, mas ó, pela quantidade de vagas, tem até para PSS fez PDL? Não, né? Então, eu fiz uma inscrição, mas depois que eu fui analisar, eu acho que eu fiz errado, porque eu ainda não tenho esse nível 1 completo, eu tinha que fazer esse aí. Eu preciso. Mas não sei, gente, eu entraria de qualquer jeito. Regiane, eu fiz todos eles desde que iniciou. Aí eu já fiz a inscrição do 2.0 também. Eu fiz como PSS. Então, Leila, para quem desde já o início. Né? Esse é para quem já tem concluído, né? Eu acredito que sim, pelo que veio no e-mail. Né? Então. Aí eu queria saber. Que ele é uma continuação do 1.0. Aham. Então, daí eu tenho que ver isso aí. Tá bom, obrigada. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa. Se fosse realmente proibitivo quem não fez o 1 fazer o 2, estaria aqui, nesse recado. Então, quem não arrisca, não petisca. Não, é pré-requisito agora aqui, né, Regiane, que eu li, ó. Pré-requisito nível 1 completo. Aonde? É mesmo. Aqui, depois do formato 100% online. Aqui, né? Eu queria saber se vai ter esse nível 1 esse ano. Mas tá bom, qualquer coisa, acho que é o Pedro que trabalha com isso, né? Isso. A gente tá com essa parte. É verdade, tá aqui. Eu fiz, porque eu já fiz o nível 1 e eu faço esses cursos, eu não tenho a menor vontade de ser... eu não acho que nem que eu consiga muito, eu não tenho competência, eu acho, para ser gestora, porque é muito difícil lidar com pessoas. Com aluno é mais fácil, mas com pessoas, assim... fica mais complexo uma equipe, mas eu faço porque eu acho importante eu saber o que eu estou falando um pouquinho para vocês, né? Então, eu acho importante eu fazer. Então, eu me inscrevo, mas eu não tenho intenção de direção. Mas, como conhecimento, eu achei um curso muito bom, viu? Credenciamento de diretores, né? Consulte o seu local de prova, quem se inscreveu, está aqui, tá bom? Foi mandado também para vocês nos grupos de escola integral, mas eu estou mandando aqui porque às vezes você pode ter se inscrito, você não é do grupo integral, sei lá, perdeu o e-mail, está aqui. Lembrando, né, a aplicação da avaliação somativa das escolas parceiras foi adiada para 4 a 8 do 5. O pré-conselho de 22 do 4 a 8 do 5, eu já falei isso 8 vezes agora, né, aqui. Efetivação da matrícula para o pessoal, para o egresso de cima do exame EJA. Marcar e comunicar
comunicar à tutoria o horário de observação e HA no dia da reunião presencial. Ó, eu não vou mostrar aqui, mas o cerco tá apertando com esse negócio de observação de sala de aula quando eu estou aí. Eu agora tenho um formulário para preencher na hora. Se foi feito, se não foi feito, por que não foi feito. Então, assim, eu preciso dessa... Eu não, nós precisamos, eu, né? Mas nós precisamos ter essa ação, porque assim, essa ação não depende de mim, né? Se eu estou na escola, depende de vocês terem agendado. Muitas escolas fazem, muitas escolas não estão conseguindo. As que fazem, eu só tenho a agradecer, e as que não fazem, eu tenho que pedir que executem isso, porque agora mudou. Cada vez eu estou vendo esse cerco mais fechado e mais em cima. Não é de mim, eu vou explicar por quê. Porque não sou eu que marco, eu só observo. Você sabe o dia que eu vou, então, por favor, vamos fazer isso bonitinho para a gente não... Eu não ter que explicar por que não, nem você. E os combinados, então, acompanhar a frequência, estabelecer cronograma de acompanhamento de HA com foco no pré-conselho. O HA agora vai mais para o pré-conselho do que para a preparação de uma observação de sala de aula, neste momento, depois ele retorna para isso. A observação de sala de aula, prioritariamente no componente de recomposição de matemática, assim, ó, sexto, nono, terceiro, nessa ordem de importância. Realizar alinhamento com a equipe e marcar OSA e HA para o dia e período da tutoria presencial, né, preferencialmente em recomposição. Não está aqui, né, não sei por quê. Cadê o... Comentem, por favor, o negócio da... Aqui, ó, ficou o Olavo Bilac, mas isso daqui eu usei, sabe o quê? Eu fiz esses recortinhos aqui e botei no grupo da tutoria oficial lá do DAP. Então, toda a escola que me mandou, só ficou Olavo Bilac. Mas toda a escola que me mandou, eu preparei um painel assim, mais ou menos, e mandei para eles, porque eles pediram. A professora Isabel pediu na sexta-feira, na nossa reunião aqui, né, que ela está agora, a gente tem uma reunião presencial com a professora Isabel toda sexta-feira no final da tarde, e ela pediu, porque ela vai mostrar para o Rony, que ela, não sei se é essa semana ou a próxima, ela vai estar com o Rony e ela quer mostrar. Aí eu fiz esses painelzinhos para minhas escolas, e quem mandou link de rede social, tudo, eu enviei. Aqui, o Pedro I está aqui. Pedro I, tem alguém do Pedro I? É que eu vou lá nessa semana, então se eles não tiverem, não é pecado mortal. Mas tem alguém do Pedro I? Não. Tá. O Pedro I fez um negócio muito bonito, gente. Eu ia pedir licença para mostrar, mas já que eles não estão, não vou mostrar. Mas assim, vocês estão de parabéns, a gente viu muita coisa bonita, muita coisa impactante. E se você puder falar alguma coisa, todos vocês, se vocês acham que essa ação foi válida, se houve emoção, se foi só cumprimento de tabela, como é que vocês podem me dizer isso? Márcio, entra pelo celular também, aí você pode falar no celular. É que tá dando uma microfonia no teu som. Consegue escutar, Márcio? Que fica um som por cima. Então, fica uma microfonia por cima da sua fala. Quem quer falar alguma coisinha dessa ação? Regiane, olha, então essa aí foi a nossa ação, foi assim, bastante desafiadora, porque nós estávamos numa semana que a Nilda estava de férias, foi quando surgiu a ação, né, e a gente sabe que, né, a escola fica meio que sem mãe, estou eu aqui, mas não é a mesma coisa.
Então, mas aí a Enilda retornou antes, tudo para a gente montar, para a gente elaborar. Então, fizemos, né, com a ajuda da Dayana, que é a parceira, com a ajuda dos pedagogos que ajudaram a gente a organizar todas essas questões. Então, foi assim, um momento bastante gostoso. A Enilda falou, conversou bastante com as famílias. Foi assim, uma coisa bem, bem informal, um bate-papo, um diálogo, né, diferente. E o que, assim, eu percebi bastante é que as famílias que mais vieram são aquelas famílias que geralmente são presentes, que têm ali já bastante preocupação com os filhos, né? E o que a gente teve nesse dia? Muitos elogios à nossa escola. Então, foi muito gratificante para a gente nesse sentido. Então, porque eram pais que falavam que as crianças adoram estar aqui, que gostam da alimentação, que gostam do espaço. A hora que eles passaram, que eles entraram dentro da escola, eles relataram que não achavam que era tão grande, né? Não aparecia que era tão grande. Então, assim, foi muito legal por esse aspecto, mas fica aquela questão, vieram bastante pais, nós abrimos para a escola toda, vieram bastante, claro que não o suficiente pelo número de alunos que a gente tem, mas o que me deixa assim um pouquinho preocupada e pensando em que fazer são aqueles alunos que mais faltam, que mais não, os que menos têm compromisso com a escola, são essas famílias que não vêm, né? Então, mas isso aí, tudo bem. Mas foi muito legal pelo feedback positivo dos pais que vieram. Ah, que legal, né? Gostoso de escutar. Um elogiozinho que seja, né? Do nosso trabalho, igual você está falando, é um negócio que aquece o nosso coração, né? Eu acho também. Mais algum depoimento, gente? Oi, Deise. Nós fizemos um café da manhã aqui, na sexta. E foi muito legal, porque como foi um horário diferente, geralmente reunião de pais a gente faz à noite. E a gente fez às 7 da manhã, a gente combinou assim, traga o seu filho para a escola, tome um café da manhã com ele e passe um tempo com a gente, né? Só que nós ficamos morrendo de medo, assim, meu Deus, é de manhã, os pais têm horário para trabalhar, vai vir uns gatos pingados. Então, assim, ficou todo mundo morrendo de medo. E começou a aparecer gente, pais que a gente não vê nas reuniões, né? Porque às vezes é um horário que ele já vai sair para trabalhar, ele aproveitou, passou na escola e depois foi trabalhar. Eles estavam de uniforme, né? Com a roupa do trabalho. E foi muito legal. Legal porque, assim, os pais vêm na reunião para ouvir aquele monte de problema, geralmente, né? Olha, tá faltando muito, precisa melhorar a nota. Precisa... E foi uma conversa informal. Eles tiraram muitas fotos, a gente não postou pela questão do ECA digital, mas cada pedagoga depois ficou responsável por enviar as fotos que a gente fez aqui num painel interativo com as famílias para os pais. Então, hoje elas já estavam fazendo isso, agradecendo a presença e enviando as fotos que a equipe fez das famílias. E, assim, os pais, nossa, tem que ter mais, muito gostoso, tem que fazer pelo menos uma vez por mês, porque foi uma experiência diferente, né? Um contato diferente com a escola. Não teve conversa sobre aprendizagem, sobre frequência, sobre nota, foi bater papo, conhecer a equipe da escola, né? Conhecer não, porque a gente se conhece, mas, assim, conhecer como profissional. E se divertir com os filhos, trazer o filho para a escola, passar um tempinho aqui com eles. Então foi muito legal, foi bem emocionante, porque a gente não imaginava que ia ter todo aquele público que a gente conseguiu atingir. A gente viu pais aqui que geralmente não vêm, porque geralmente é a mãe que vem na reunião, e às vezes veio a família inteira, veio o pai, a mãe e os irmãozinhos. Então foi uma experiência muito legal. Ah, parabéns. Gostoso de ouvir. Que bom. Silvana, por favor. Obrigada, Deise. Então, assim, vocês estão sabendo de pensar as formas de planejar.
Não conseguiu? Tá bom. Paciência, né? Acontece. Opa, Márcio, diga. Hum. É pena, é o que eu falo. Eu tento tanto que vocês participem, quando vocês vão participar, falha. Ai. Mas, enfim, aqui nós temos o Jardim Panorama. Parece que foi bem legal também, eles que prepararam. É uma escola que está com dificuldades, que estão numa reforma, numa época da reforma muito cruel, que está tudo aberto, está tudo esburacado, então que bom que deu certo. Aí a gente teve aqui o Colorado de Monteiro Lobato. O que eu mandei para a chefe está mais bonito, tá, gente? É que eu tirei isso daqui do WhatsApp, então não ficou bonitinho assim. Não ficou bonitinho, ficou desse jeito, mas para a chefe eu mandei direitinho, e mandei de todo mundo, é que eu não achei. Mas eu fico feliz que deu certo, que foi, sei lá, eu também acho que foi uma ação bonita. Pelas fotos eu vi que as pessoas estavam felizes, assim, sabe? Uns abraços calorosos nos filhos, umas coisas bonitas de ver, de verdade, assim, umas coisas bonitonas de ver, gostosas. E, sei lá, a gente fica emocionado, né? Eu sou bobona mesmo, fazer o quê? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu agradeço, de verdade. Pois não. Deixa eu voltar aqui. Cristiane, agora você vai conseguir? Acho que agora... Cris, se tiver 2 aparelhos ligados com microfone aí, vai dar microfone na mesma sala. Nossa, mas tá difícil para eu falar hoje, hein? A gente teve que sair do computador para poder para eu contribuir aqui. Na verdade, agora vocês estão me ouvindo? Tá. Então, assim, né? Na verdade, quando o Everton chegou da reunião na quinta tarde e falou sobre essa ação, né, com a família, foi um susto, porque nós estamos em semana de avaliações. Então, nossa avaliação, na verdade, terminou ontem. Hoje ainda a gente está fazendo as recuperações das avaliações diárias. Então, a escola estava toda envolvida nisso. E para mobilizar uma escola com quase 700 alunos, pensando em democratizar o acesso da escola para os pais de forma justa, né? Porque não dá para você falar, olha, essa turma vai e essa não vai, não tem como, né? E aí a logística também, que nós precisamos pensar na segurança dos alunos. Então, a logística de convidar os pais de todos os alunos, fazer uma logística de quem viria ou não, o que fazer para atendê-los. A escola é muito grande, a gente não tem uma demanda de grupo de pessoas, de pedagogos, de professores, para poder acompanhar esses pais nos espaços da escola. Então, assim, foi muito difícil. Então, a gente achou melhor fazer um almoço, fazer o convite, receber esses convites. Olha só, nós tivemos um feriado prolongado, que dificultou bastante essa ação. Então, assim, a gente fez o almoço com a família. Quem veio foi muito bem recebido, a gente organizou tudo com uma logística muito bem feita, né? E os pais gostaram bastante, quem veio. E claro que a gente teve também os pais que reclamaram porque não puderam vir e tal. Então, a gente já até fez um feedback com os pais, que a gente pensa
num futuro em fazer o café da manhã, fazer um café da tarde, para poder conseguir fazer com que a agenda dos pais consigam participar das atividades, né? Mas a gente fez um mural com um recadinho dos pais para os filhos, para a escola, foi bem positivo. Mas, é claro, né, o desgaste também para quem estava envolvido também foi muito grande, né? Nós tivemos aqui 160 pais participando do almoço, a gente teve que fazer 3 horários de almoço diferentes do que a escola faz. Então, assim, mas foi positivo. É isso. Que bom, Cristiane, fico feliz de escutar. E eu vou dizer assim, pareceu surpresa, mas é que a gente meio que, eu acho que esqueceu. Mas me parece que essa ação estava prevista no planner do diretor do seminário de Foz. É que tem muita coisa acontecendo e a gente acaba perdendo as informações. Mas eu tenho essa impressão. Se alguém puder confirmar ou desconfirmar, fica à vontade. Se não, também não tem problema, né? Mas eu tenho essa impressão de que estava lá, tá? Que foi surpresa, mas não tanto. Mas, assim, eu também tinha esquecido já disso, e a hora que eu recebi, eu falei, meu Deus, coitada das escolas. Fale, Cris. Ô, Rejane, na verdade, a gente tem uma proposta já alinhada, foi falada até na reunião de pais, que após o primeiro trimestre, a gente faria um evento com os pais para a certificação dos alunos destaque do trimestre. Então, a gente já tinha uma agenda preparada, entendeu? Eu estou dizendo assim, que na quinta foi a reunião para fazer na semana. Os diretores, eu sou diretora auxiliar, e para a gente não estava definida essa data aí dessa semana. Uhum. Tá bom. Por isso que eu digo, eu tenho impressão, mas impressão, né, não resolve nada. Mas vamos lá. Então, lembrando, então, a gente já lembrou, os combinados a gente já combinou, né? Com especial atenção, lógico, pré-conselho, observação e acompanhamento por dia que eu estiver aí com vocês, além de todos os dias que vocês precisam fazer. E a questão, claro, da frequência, que vai ser sempre um ponto nefrálgico nosso. E o nosso tchauzinho. Mas antes do nosso tchauzinho, eu vou escolher aqui para a gente fazer um print bonitão. E depois nós vamos fazer um outro segundo print bonitão. Então, eu vou fazer 2 prints bonitão, mas aí, para fazer um print bonitão, tem que apresentar, né? Não pode ficar nessa coisinha. Então, vamos no primeiro print bonitão, um xizão. Vamos lá, 1, 2, 3. Boa. Salvar aqui, se bem que fica salvo no computador, mas meu computador tem tanto print que eu gosto de salvar em outro lugar. Vamos lá. E agora eu vou parar de compartilhar para a gente fazer um com as nossas carinhas maiorzinhas, que fica melhor, mais bonitinho. Quem está com a câmera fechada e puder abrir vai ser legal. Oi, Marcos, tudo bom? Tudo bom com vocês, Hilda? Saudade de vocês. Todo mundo, né? O Jonathan faz tempo que eu não vejo, assim. O Jonathan assistiu uma HA dele, um acompanhamento de HA, foi bem legal. Então, assim, lá vamos nós. Vamos para a nossa Thelma, minha amigona, vamos lá. Então, vamos para a Tânia, que pediu hoje para entrar na minha sala de aula. Muito bem, Tânia, obrigada. E vamos lá. 1, 2, 3, sorrisão. Gente, muito obrigada por estarem comigo. São 15h18, eu sei que durou um pouquinho mais do que devia, mas é que a gente tinha bastante papo para tirar hoje, né? Bastante coisa para falar. Beijo grande, muito obrigada, tá? Beijão mesmo. Depois eu vou enviar a minha agenda de maio, que já está pronta, tá? Sempre lembrando que ela pode mudar. Se quiserem falar comigo, se quiserem aquele note, né, aquele negócio lá, aquela mágica que eu apresentei, é só me falar que eu apresento para vocês, tá? Beijo. Parar a gravação aqui. Eu sempre esqueço de parar a gravação.
Estou nem conseguindo parar essa gravação. Vou parar agora.